Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Universo TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Joana, o título da sua tese é Entre Plantas e Palavras, modos de constituição de saberes entre os Wanyanpi. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Joana? Bom, então o tema do meu doutorado ele recorta a questão das plantas, né, focada nas plantas da floresta, mas não é um estudo de etnobotânica, apesar do que o título possa sugerir. O meu interesse maior foi justamente entender os processos de construção desse conhecimento sobre a floresta, né, sobre as plantas. Então, o interesse maior que você vai encontrar nessa tese é muito mais uma descrição sobre a forma de produção de conhecimento, de transmissão de conhecimento em relação dos adultos com as crianças, e a própria inovação do conhecimento Wanyanpi numa prática diária, do que propriamente um levantamento etnobotânico, quantitativo das plantas que são usadas, de uma identificação científica dessas plantas. Basicamente, o centro da tese é esse, e eu acho que essa tese tem uma peculiaridade, uma diferença também, que é como o meu foco de interesse era a produção de conhecimento, na antropologia você tem uma área crescente, que é a antropologia da ciência, que se volta para questões da produção do conhecimento científico. Então eu tenho um diálogo com essa antropologia, que não é uma antropologia voltada a populações indígenas, que é a antropologia da ciência, e essa tese, eu fiz também, além de trabalhar com os Wanyanpi, eu fiz um campo junto com pesquisadores, com botânicos, né? Um campo pequeno, perto do campo que eu fiz com os Wanyanpi, mas justamente para tentar entender, em contraste com a ciência, como é que se dá esses meandros de construção do conhecimento. Então, a tese, além de ter uma densidade muito maior sobre as questões Wanyanpi, você tem pequenas inserções que dialogam com a produção científica para entender justamente essas formas de construção do saber. Você diz aqui no seu trabalho que você não está só etnografando saberes sobre as plantas, mas refletindo sobre como os Wanyanpi as conhecem, ou seja, não foca só no conhecer, mas também no experimentar. Isso nos ajuda a entender um pouco mais, como eles experimentam essa relação com as plantas, com a floresta, é isso? Exatamente, porque na verdade a experiência, ela é digamos, o alicerce desse conhecimento, né? Então ela ganha uma luz muito especial ao longo da tese, porque todo esse conhecimento ele é feito ao longo né, ele é construído ao longo de uma experiência. Então, uma série você tem um conhecimento que você vai acumulando aí ao longo das gerações, mas esse conhecimento, ao contrário do que, digamos, o senso comum costuma imaginar, que esses grupos têm um conhecimento, né, são grupos da tradição, ou seja, que eles não mudam nunca, e justamente você tem um discurso no senso comum de que as sociedades indígenas elas devem se manter iguais a si mesmas ao longo do tempo para serem vistas como indígenas. O que essa pesquisa vai tentar buscar é justamente como é que se dão, por exemplo, processos de inovação desse conhecimento, porque nenhum conhecimento ele se mantém estático e ele é transmitido de forma idêntica ao longo das gerações. Você tem uma dinâmica de transmissão geracional, mas você tem o tempo todo esse conhecimento sendo colocado à prova numa prática de vida diária, em que você faz incursões na floresta para fazer coleta, para abrir uma roça, para caçar, para ir pescar. Então você tem uma relação cotidiana com esse universo da floresta, em que você vai produzindo inovações, vai descobrindo coisas novas. Então um pouco a experiência ela entra nessa chave de produção de conhecimento mesmo, de inovação. E essa transmissão, ela se dá... tem alguém que detém esse saber dentro da tribo e que fica responsável por disseminar, por quem já conhece e transmite a experiência? Como que se dá isso? Então, você não tem uma figura como a gente encontra na nossa sociedade de um especialista, né? De pessoas que possuam um conhecimento de forma exclusiva. Então, o que você vai ter, obviamente, você tem uma questão
certa gerontocracia, digamos assim, em que os mais velhos, eles detêm um conhecimento maior por uma questão até, digamos, óbvia, de que foram pessoas que viveram mais, que ouviram mais, que viram mais, que andaram mais por esse mundo, né? Então você tem um acúmulo de conhecimento muito grande nas pessoas mais velhas e se entende que os mais velhos são os grandes detentores de conhecimento. Mas isso é uma questão completamente também transversal, né? Então, uma mulher mais velha, um homem mais velho, eles têm grande conhecimento. Então, você não tem essas figuras de especialistas, de pessoas que detenham mais um conhecimento ou outro, né? Então, por exemplo, os conhecimentos básicos que você precisa ter para a produção da vida, como saber pescar, construir uma casa, saber um lugar bom para se abrir uma roça, conhecer os nomes das plantas que você vai plantar, como que planta, qual é a época, e uma série de outras técnicas extremamente complexas, que envolvem o plantio, você tem isso disseminado, todo mundo conhece isso, né? Isso é um jovem, digamos, com 14, 15 anos, que tem um primeiro casamento, né? Que ele vai, quando ele se casa, ele só vai, você só tem uma efetivação de um casamento quando essas pessoas já têm um conhecimento da produção da vida, né? Dessa produção de subsistência básica. Então, você tem, de fato, uma amplitude muito grande do conhecimento. Você não vai ter essa segmentação. Mas é claro que você vai encontrar pessoas que têm um interesse maior, que têm um conhecimento um pouco mais refinado por sua história de vida, pelo seu interesse pessoal sobre algumas coisas, né? Então, você vai ter aquelas pessoas que são reconhecidas como grandes caçadores, que vai ter um conhecimento sobre comportamento animal muito, muito refinado, mas isso não é uma questão de uma posição prévia, né? Mas sim de uma história de vida particular dele que fez com que ele tivesse um conhecimento, reconhecido ali como um grande caçador, um grande conhecedor daquele assunto. Quando a gente fala em planta, o senso comum nos leva a pensar imediatamente na questão farmacológica da planta como medicamento na floresta. Não é só isso, né? Vai muito além a relação com a planta, com a floresta, do que a questão só de medicamento, né? É também para alimento, para relação pessoal, para caça, para o dia a dia, é isso? Isso. Então, a questão que você está falando que remete imediatamente é porque a gente olha o universo vegetal, muitas vezes, de uma forma utilitarista, né? Então, a gente vai pensar o que serve para nós para poder recortar isso dentro. Então, a gente tem grande interesse em plantas que tenham princípios ativos, pensando na indústria farmacológica. A gente vai ter também um interesse muito grande em plantas cultivadas, pelas questões alimentares e tal. Agora, o que você vai encontrar lá, o interesse, enfim, e isso é uma questão até que o Lévi-Strauss é o grande autor que vai bater nisso, porque durante muito tempo se pensou que os povos indígenas, eles conheciam apenas aquilo que lhes serviria, né? Então, o conhecimento desses grupos se restringiria ao conhecimento que seria útil. E o Lévi-Strauss é o autor que vai botar um ponto final nessa questão, falando, não, na verdade, você tem uma inversão disso. As primeiras plantas são conhecidas para depois se determinar o que é útil ou não. Então, o conhecimento ele não é orientado por uma questão utilitária. Na verdade, o que orienta o conhecimento é o prazer de saber. Então, você vai ter um amplo conhecimento de plantas que não servem para nada, mas que têm um nome, que eles sabem as características, que eles sabem às vezes que bicho que come, se ela gosta de montanha, se ela gosta da várzea. E você, além disso, o Zoampi tem também uma relação com o universo vegetal, que na verdade não é uma relação específica com o universo vegetal, mas com todos os animais, com as montanhas e tal, de que você tem uma apreensão de que os seres que estão, né, nessa plataforma terrestre, eles possuem um dono, né? Então, isso orienta muito a relação deles com as plantas, né? Então, o que são os donos? A gente poderia dizer que são donos cosmológicos. Numa outra dimensão, todos esses seres que habitam a floresta, eles são humanos, né? Então, você tem, por exemplo, uma sociedade dos porcos. E você tem um chefe dos porcos que é o seu dono, né? Então, ele tem uma aparência humana, as pessoas normalmente não veem isso no seu dia a dia, e ele controla esses animais, né? Então, se você, por exemplo, atira num porco e esse porco foge,
você vai ter um problema, porque esse porco vai voltar para o seu dono. Ele é tipo tem um termo que veio para o português, mas que talvez seja pouco conhecido, que é o termo xerimbabo, que é um termo que vem das línguas tupi, que é o termo usado para animais de criação. Então, a relação que esse dono tem com esse porco é uma relação de xerimbabo, é uma relação de um animal de criação. Então, como os OMP, eles usam muito, eles fazem uma comparação para explicar isso com os brancos, ele fala como um fazendeiro com seu gado. Se você vai lá e mata um boi, o dono, né, o dono dos bois vai ficar muito bravo e vai tentar te prender, vai querer te matar. Então, é uma relação semelhante. Esses donos, eles estão zelando por essas coisas. Se você não cumpre certas regras, você tem uma ética que rege essas relações, se você descumpre essa ética, isso é muito perigoso para os homens, porque esse dono vai querer se vingar, né? E você tem os donos das plantas também. Então, você não pode, por exemplo, derrubar algumas árvores que são muito grandes e que têm donos muito poderosos, muito bravos. Você não pode derrubar em certas condições. Então, você tem uma série de relações que regem essa relação com as plantas da floresta, que estão muito além de uma questão simplesmente utilitária, né? De você entrar para, por exemplo, coletar frutos ou remédios. Então, a relação ela é muito, muito mais ampla do que o que a gente consegue entender, né? Do que a gente imagina. Você mostra na tese a palavra utilizada para floresta, para mata, que é Kaa, é isso? Isso. Mas essa palavra deve ser entendida, a tradução é muito perigosa, né? Porque na verdade não é só uma palavra que vai designar floresta, envolve toda essa relação e até a transformação ao longo do tempo do índio com a floresta, é isso? Então, a antropologia, ela tem quando a gente trabalha com povos indígenas, a gente tem um grande desafio que é de traduzir termos que muitas vezes não são, né, você está traduzindo um outro conceitual. Então, Kaa é um bom exemplo disso. A princípio, a gente poderia, a tradução corrente que se faz é floresta, mas na verdade ela é um conceito muito mais amplo que remete a essas relações, né, cosmológicas com esses seres que estão habitando esse espaço. Os OMP, eles dizem que no começo dos tempos, né, quando o mundo foi criado por um conjunto de demiurgos chamado Yeneyara, no começo, os homens, você só tinha um patamar, né, você só tinha uma terra, e os homens viviam numa condição muito, muito boa, né? Então, os primeiros homens que foram criados através do sopro, Yeneyara soprou uma flauta, dessa flauta saíram os Voyampi, né? Os primeiros homens. E nessa época você não tem uma floresta como a que se encontra hoje, né? Os Voyampi estão numa área de floresta de terra firme, então é uma típica floresta do que o imaginário popular pensa quando pensa em Amazônia, né? Então, você tinha plantas muito baixas, então era muito fácil viver naquele ambiente, porque você não tinha essa floresta enorme. A roça ela se fazia sozinha, eles não precisavam trabalhar, né? O machado ia sozinho, derrubava, as plantas iam sozinhas e se plantavam. Então você tinha uma vida muito amena, com muito poucos perigos. A cobra não era venenosa, a onça não era brava, né? Então você tinha uma vida muito, muito boa. Por uma série são longos ciclos míticos que contam isso, mas por uma série de comportamento desses primeiros homens, Yeneyara resolve ir embora dessa terra e cria os outros patamares, né? Então, na verdade, você não tem uma concepção de terra redonda, você tem uma concepção de que a terra são vários patamares, então, e você tem a borda da terra que é o fim, em que acaba tudo. Então, quando ele vai embora e ele cria esses outros patamares, ele vai embora para um patamar celeste. Nesse momento, enfim, na verdade, como os mitos, você tem muitas versões da criação dessa floresta. Nesse momento, uma das coisas que irrompe é o crescimento da floresta. Então, os Voyampi, eles não foram, eles perderam o lugar deles no mundo. Então, a floresta é um lugar que não é deles. Então, eles têm uma questão de construir um espaço da aldeia, que é justamente a derrubada da floresta. Aí você faz a roça, né, que é uma primeira descaracterização desse espaço, que é um espaço que não é um espaço para os homens, né? Então,
porque daí, como o Inhaera fica bravo, ele desmonta aquela estrutura muito boa do mundo. Então, aí as cobras são venenosas, as onças são perigosas, você vai ter os espíritos que vão habitar a floresta e que vão ser muito agressivos. Então, os Wamp têm que diminuir esse espaço agressivo que é a floresta. Então, é isso, se derruba, se faz uma roça, e aí então que você vai construir uma aldeia para morar, e aí você vai afastando esses perigos. Porque se a floresta está toda habitada por esses seres e pelos seus donos que lá moram e que são muito ciumentos das suas criaturas, os seus xerimbabos, e você tem uma série de perigos, a aldeia é um espaço propriamente humano em que você, pela sua descaracterização, pela derrubada da floresta, você vai amainando esses perigos e você cria um espaço propriamente humano. Então, toda a aldeia é o espaço mais ameno que você pode ter, e a Ka'a, né, você entra nesse mundo dos outros. Então, ele de fato ele se torna um conceito muito complexo, porque remete tanto a esses ciclos míticos que são extremamente longos e complexos, quanto a essas relações atuais que os Wamp travam com esse universo todo da floresta. Joana, você citou a sua ida à aldeia, essa experiência. Queria falar do trabalho de campo, porque quantas aldeias você visitou e onde elas estão exatamente? Eu acho que eu visitei, eu teria que parar para contar aí, mas umas... Que já vem do mestrado, na verdade, né? Pensando que, exatamente, acho que é importante isso, porque na verdade eu vou tendo um acúmulo de experiência lá no Wamp. Acho que umas 15, 20 aldeias eu devo ter passado. Os Wamp, então, eles estão numa terra ali no Amapá de por volta de 600 mil hectares demarcadas. Então, e nessa área você tem 50 aldeias, por volta de 50 aldeias espalhadas ao longo dessa área. E você tem um pedaço, a entrada na área é uma entrada por uma estrada de terra que sai de Macapá e que termina num rio dentro da terra indígena Wamp. Ou seja, leva Macapá a esse rio. Então, não é uma estrada que você tem fluxo, você tem muito pouco fluxo. Então, ela não é que era uma estrada que era perimetral norte, que era um projeto do governo militar de integração da Amazônia, que é ligar Roraima ao Amapá, né? Então, Boa Vista a Macapá. Só que essa estrada, né, a construção, ela ia se encontrar no meio do caminho. Ela sai de Macapá e para nesse rio, aí encontra os Wamp e para, e lá ela sai e encontra os Yanomami. Então, é uma estrada que é um projeto que é largado. Então, você tem o acesso à terra indígena chegando por essa estrada, você tem aldeias que estão ao longo dessa estrada, então são mais ou menos umas 4 horas de viagem de carro de Macapá até você chegar na entrada da terra indígena. E aí você tem as aldeias que estão no limite da terra indígena, que aí são aldeias mais distantes. Aí você tem tanto trajetos pelo rio, né, aldeias que estão perto de rios, são rios muito pequenos, são chamados igarapé, né, na Amazônia. Então, são barcos de metal, lanchinhas de metal com motor pequeno. Então, você tem essas aldeias que você chega por rio. Tem muitas aldeias que você vai chegar a pé. Então, você tem a aldeia mais distante, que está no limite mais distante, né, você tem essa entrada na terra indígena, aí você tem um dia de barco para chegar numa outra aldeia para começar a fazer a trilha a pé. E essa que dizem que é a mais distante são 8 dias de caminhada, né? E você foi até qual, assim, a distância maior? A distância maior é uma que é de 5 dias de caminhada, mas é a mesma coisa. Entrei na terra indígena, um dia de barco até uma outra aldeia, e aí 5 dias pela mata para chegar nessa aldeia que eu fui. E daí você vai acampando ao longo do caminho? Vai dormindo ao longo do trajeto. E esse dormir, há uma estrutura montada? Não, acampamento realmente barraca. Isso é uma das coisas mais incríveis, eu acho que uma das oportunidades que eu acho que me gerou muita a vontade de fazer uma pesquisa sobre a floresta, foram essas caminhadas, porque é incrível ver a expertise, o conhecimento que eles têm. Eles chegam num lugar e montam um acampamento, cortam os esteios, fazem uma casinha coberta com palha de açaí, muitas vezes, ou com palha de outros coqueiros, casinhas temporárias, que vão ficar ali no meio da mata. Aí, às vezes, você pode chegar nesse lugar e já ter uma estrutura, aí você só refaz esse telhado, porque esse telhado não dura muito tempo. Então, assim, é muito eles têm uma propriedade de caminhar e de construção desse lugar que é fantástico. Assim, é muito rápido, eles constroem um acampamento
muito fácil, assim, muito legal. E quem te levava era já um Anhampi, é isso? Normalmente as caminhadas que eu fiz para essas aldeias mais distantes eu fazia com famílias, né? Então, acompanhando uma família, porque é o seguinte, eles têm uma dinâmica de mobilidade territorial. Na época das chuvas, eles acabam se concentrando em grandes aglomerados que normalmente estão em torno de postos de assistência, né? Então, um posto de saúde, uma escola, tirando os postos que estão na beira da estrada, você tem 2 postos na beira da estrada, que você tem uma casa da FUNAI, uma enfermaria e uma escola. Tirando esses 2, os outros você tem em outras áreas da aldeia, mas eles estão abandonados, né, pelo Estado. Então você chega, mas mesmo assim eles se aglomeram na época das chuvas, eles se aglomeram em pátios perto dessa estrutura. Até porque, por exemplo, a escola, você tem a escola Anhampi que eles acabam usando, que são professores Anhampi que usam esse espaço da escola para dar aula para as crianças. Então você tem essa aglomeração. E na época da seca, eles vão para os limites da área, para essas aldeias mais distantes. Então muitas vezes eu acompanhava essa dispersão. Então eu ia com famílias, mulher, criança, os homens. Então você tem também, vai todo mundo carregando tudo que você possa imaginar nas costas, né? Os fornos, papagaio, cachorro, as aves de estimação todas, as crianças que muitas vezes são colocadas, crianças pequenas são colocadas eles fazem umas mochilas de folha de açaí, que eles carregam, muitas vezes colocam as crianças pequenas em cima. Então, assim, vai todo mundo, então é uma caminhada às vezes lenta, a não ser quando você caminha com os homens, com um grupo de pessoas que vai te levar para uma aldeia, aí é uma caminhada mais rápida, mas normalmente eu caminhei com essas famílias. Assim. Ou seja, é um trabalho de campo que exige, além de tudo, uma questão física. E além do físico também, te exigiu aprender o idioma, não daria para chegar lá somente com português, né? Assim, você tem falantes de português, quer dizer, bom, respondendo a primeira parte, sim, exige fisicamente muito, assim, então são caminhadas pesadas, porque você vai com peso, você vai carregando, né, carregava as minhas coisas, a minha rede, a minha roupa, e não dá para parar, vamos descansar um pouquinho, não, né? É no ritmo deles, para a hora que eles achem. E é um ritmo acelerado pelo meio da mata? Quando você está andando com jovens que estão indo, por exemplo, eu fiz isso, de visitar uma outra aldeia, então eles estão levando só a rede deles, tal, né? Aí é muito acelerado, é muito puxado. Agora, quando você vai com as famílias, normalmente é muito mais tranquilo, porque tem criança, porque tem mulheres que estão carregando muito, eles carregam muito peso, estão carregando farinha para comer no caminho. Então, assim, muito, mesmo assim, é muito desgastante por causa do peso, mas aí vai um ritmo mais devagar. Então, assim, exige muito fisicamente. A questão da língua, assim, você tem falantes de português, seria possível fazer uma pesquisa em português? Seria. Né? Mas eu tenho uma formação que preza muito, uma certa formação um pouco clássica, né? Minha orientadora sempre me cobrou muito isso, não, você tem que aprender a língua, porque tem muitas coisas que primeiro que se você fala português, você só acessa uma certa geração, que são de homens de 16, 17 anos até uns 40 anos que falam português. E aí, mesmo assim, nem todos falam português bem, você tem alguns que são os professores indígenas, que são os agentes de saúde, que têm um domínio muito bom do português. Então, eu só acessaria essa camada. As crianças, as mulheres, os velhos, eu não conseguiria acessar com o português. Além disso, você tem uma série de coisas que você só vai conseguir entender, de fato, quando você tem alguma proficiência na língua, que é de fato a questão de uma construção. Como a antropologia está interessada na forma de pensamento desses povos, é muito importante você conseguir aprender a língua e tentar acessar uma série de coisas que não são exprimíveis no português, né? Assim como uma série de coisas que, né, também, enfim, o Anhampi não consegue, né, de ideias dos brancos, que eles não conseguem, tem muita dificuldade de falar na língua Anhampi, tanto que você vai ver em alguns contextos discursos Anhampi que você tem uma série de palavras em português, porque é isso. A escola, o governo, o governador, o não sei o quê, né? Então você tem uma série de políticas que rondam esse universo que você também não tem, você não consegue traduzir aquilo, você vai misturando isso no português. Então a questão da língua ela é muito importante nesse contexto para isso, para entender essa forma de pensamento. Então ela
Joana, estratégica. além da questão da dificuldade física, há também uma dificuldade, enfim, há perigos com os quais você teve que se preocupar. Eu penso na floresta ali, enfim, realmente o perigo natural da floresta, mas mais do que isso, houve também uma questão de tensão. Você diz na tese que eles deixaram ali claro que você seria a última, enfim, seria o último trabalho, que eles estão um pouco cansados dessa relação de pesquisa, é isso? Então você tem tensões que passam por uma, digamos, por uma negociação mais política, que é muito complicado atualmente lá, que é um pouco, eles acham que, não sem razão, né, que eles estão cansados de pesquisa, porque eles falam, mas o que esses brancos vêm aqui, aprendem, vão embora e nunca mais voltam, então a gente não quer mais, né? Então eles têm essa postura muito firme, e é uma postura também desgastante, para mim, porque o tempo todo você está ali, eles estão com a pulga atrás da orelha do que você está fazendo ali. E, obviamente, isso tem um fundamento, né? Você tem uma história colonial muito complicada, enfim, né? Muito violenta, de uma série de expoliações que esses povos sofreram. E os OMP, eles têm, por uma conjuntura muito específica política desse lugar, eles têm essa pulga atrás da orelha. Então, assim, eu sou sempre uma branca. Eu nunca tive apesar, porque, por exemplo, uma coisa comum é esses grupos, eles não te chamam pelo nome, né? Isso é uma coisa, eles não se chamam entre si pelo nome, né? Chamam como? Eles chamam por termos de parentesco. Então, Primo, assim? Você tem tanto os termos classificatórios de parentesco e você tem os vocativos, né? Então, como a gente tem em português, titio, mamãe. Então, eles nunca se referem ao nome da pessoa, nunca te chamam pelo nome, né? Nunca são referidos pelo nome. É sempre essas referências de parentesco que é o tratamento. Então, é muito comum o antropólogo, quando você chega, você também não ser tratado pelo nome, você ser tratado por termos de parentesco. Então, tem muitas pessoas lá que me chamam por termos de parentesco. Eu fui encaixada numa família e aí, a partir desse momento, toda a rede de parentesco foi sendo construída e foi sendo adequada para ser chamada por termos de parentesco. E seria qual? Assim, tipo, como uma prima, algo assim? Não, então, porque daí depende de onde eu estou inserida, né, do ponto de referência. Então, por exemplo, se tem uma mulher que me chama de mãe, aí, necessariamente, por exemplo, lá o sistema de parentesco é o seguinte, você casa, o casamento preferencial é o que a gente, a antropologia, chama de primo cruzado. O que é o primo cruzado? Ele é o meu primo que o pai ou a mãe dele, ele tem uma relação de ele não é do mesmo sexo dos meus pais. Então, um irmão da mãe, o filho de um irmão da mãe é meu primo cruzado. O filho de uma irmã do pai, né, de sexos diferentes, é meu primo cruzado também. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que me chama de filha, o irmão dela, ele vai me chamar de nora e eu vou chamar ele de sogro. Então, a partir do momento que você é inserido numa cadeia de relações de parentesco, as outras vão sendo desdobradas daí. Então, às vezes eu chegava e falava, como você chama fulana? Eu chamo fulana assim, então a gente vai te chamar, eu vou te chamar assim, você vai chamar aquela pessoa assim, assim, assado. Então, isso pode dar uma falsa impressão de que você está sendo considerada uma deles, né? Eu estou sendo, porque eles me chamam de termo de parentesco, que eu sou eu fui inserida, fui considerada uma OIMP. Mas, na verdade, não. Eu tenho essa digamos, esse sentimento, essa impressão que é muito clara de que eu sou sempre uma branca, eu sou sempre um outro lá. Então, passa muitas vezes por relações de tensão, né? Então, é uma relação um pouco tensa, apesar, enfim, desses chamamentos todos de parentesco que te incluem no grupo. Então, você tem um pouco essa tensão, de fato, que passa por essa tensão política também de você está fazendo pesquisa, mas o que você quer com a gente? Eu acho que uma coisa que é importante deixar evidente, assim, eu só consegui, né, o aval deles para fazer a pesquisa porque eu já tinha um trabalho lá, que eu faço assessorias para a formação desses profissionais indígenas. Então, eu dou aula para a formação de professores, o OIMP, para agentes de saúde, o OIMP. Então, eu já tinha uma relação prévia com eles, que eles tomaram isso como uma moeda de troca. Bom, então, como você contribui na nossa formação, né, a gente vai autorizar você a fazer pesquisa. Então, durante esse período que eu fiz pesquisa lá, tiveram vários outros pesquisadores internacionais que vieram pedir e eles negaram. Então, assim, vieram pedir autorização para fazer pesquisa e eles negaram. Então, você tem
né, essa questão da tensão, de ser uma branca, de ser uma pessoa estrangeira que está ali. E você também tem os perigos físicos, digamos. Então, eu nunca tive problema sério nenhum de saúde, assim, mas é um lugar que tem muita picada de cobra, especialmente na época do inverno, tem que, assim, eu vi muita jararaca, assim, tem muito acidente, uma área que tem muito acidente de picada de cobra, malária, leishmaniose, então você tem também esses outros perigos que você tem que estar atentos, assim, né, pra... Joana, essa conversa certamente é um ponto de partida. A sua tese está online no portal da USP de teses, procurando ali, enfim, quem quer conhecer um pouco mais, enquanto a sua tese tem ela à disposição já online, correto? Isso. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.